E paz, meus caros irmãos, e que o Deus eterno da paz e nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o verdadeiro que venceu a morte e o inferno, possa confortar os nossos corações e não nos deixar baixar a nossa guarda diante das dificuldades, não é, irmãos? Eu tenho feito muitos vídeos referente à denominação a qual eu pertencia, porém hoje eu gostaria de pedir aos irmãos que são inscritos nesse canal que não desprezassem este vídeo, que hoje eu vou falar algum assunto, não quero que ninguém fique depressivo, que é um assunto assim que muitos é um assunto assim que muitos, perdoem, irmãos, que muitos às vezes ficam questionando ou ficam perturbados. Não há motivo para isso, não há motivo. Você está em Cristo, você tem que ter essa confiança que você está em Cristo. Não importa o que possa acontecer, não importa o que vai acontecer, importa que você está em Cristo. Quem está em Cristo está seguro. Então você tem que sempre procurar estar em Cristo. O conselho que eu dou para você é que todos os dias, quando você levanta, quando você vai se deitar, você faça uma oração e peça a Deus que te guarde no caminho, guarde a tua família, teus filhos. E isso, eu tenho certeza que se você faz isso de um coração sincero, você não se preocupe mais com nada, apenas em fazer aquilo que Cristo te ensinou, que é amar, perdoar e procurar observar aquilo que está escrito na santa e eterna e bendita palavra de Deus. Por isso eu me ponho à disposição de vocês, quando tiverem alguma dificuldade, ou até querendo saber alguma coisa, por favor, envie um e-mail ou até mesmo no próprio comentário. Ou se você quer que eu aborde um assunto que você passou em alguma denominação que te constrangeu, que você pode confiar, mande um e-mail, eu não vou falar seu nome de forma alguma, seria isso antiético. Eu estarei aqui para defender a sua causa, seja ela agora, seja ela algum tempo atrás, porque às vezes o seu nome pode estar ainda sendo ventilado diante de pessoas que não têm conhecimento bíblico e façam o seu nome como uma brincadeira e ficam falando mal porque você não está mais naquela denominação. Mande um vídeo, mande um áudio, ou melhor, um e-mail explicando. Não precisa detalhar muito, fala o que aconteceu e para mim não interessa o que aconteceu. Você não blasfemou contra o Espírito Santo? Manda. Te cortaram por algum motivo? Não interessa qual foi o motivo. Manda o teu e-mail, eu vou ler o teu e-mail, vou analisar e vou fazer uma defesa online. Porque foi para isso que Deus me colocou aqui. Mas agora o assunto, irmãos, é algo que muitos às vezes não gostam de ouvir, não é? Porque ficam preocupados justamente por causa daquela denominação, porque eles colocaram na tua cabeça que você cometeu alguma coisa, você não vai mais entrar no céu. E não é bem assim. Não acredite nisso. Por isso que as pessoas às vezes se iludem e se jogam mais na lama por causa desse tipo de coisa, entende, irmãos? O culpado não é você, sabe? Que está ouvindo. O culpado são eles. Que não ensinam, que tem o lado. Eles só ensinam a ira, a misericórdia eles não ensinam. Né? E o principal da nossa esperança é a misericórdia de Deus, porque se não fosse ela, ninguém, nem eles se salvariam. Sem Cristo não há salvação em ninguém, irmão. Então eu vou fazer uma leitura aqui, irmão, a respeito do final dos tempos. Fique, assista, não tenha medo, tá bom? E passe para outros, porque muitos precisam saber. Muitos quase nem ouvem isso na igreja. Isso não é uma coisa que tem que você ter medo. Por quê? Você tem medo do seu Salvador? Ele que vai vir para te salvar
desse mundo tão cheio de maldade? Não, você tem que agradecê-lo. Embora você não mereça, diga: Senhor, eu te agradeço. Eu não mereço, mas eu estou aqui, Senhor. Me prepara, provê a minha vida. Eu não estou dizendo que isso vai ser amanhã, que vai ser depois de amanhã. Não estou dizendo que vai ser o mês que vem. Eu não sei. A única coisa eu sei, eu vou pregar o que está escrito aqui. Só, mais nada. Não é que eu tenho um problema na garganta aqui, irmãos, hoje. Desde ontem estou assim. Por isso, os irmãos, não reparem se eu parar para tomar água, tá? Por isso, irmãos, eu digo para vocês claramente. Quando eu falo que está perto, não quer dizer que é o mês que vem, que é o ano que vem. Porque, irmão, nós não podemos dizer datas. Às vezes pode demorar ainda, né? A gente não sabe. Por isso que eu tenho cuidado nisso, porque a pessoa às vezes marca a data. Não, vai ser em 2000 não sei o quê, vai ser... E às vezes vai demorar ainda 10 anos, às vezes 20 anos, e às vezes pode ser mês que vem, ou ano que vem. Eu não sei. Eu não marco data de nada, irmãos. Mesmo que eu... Tem irmãos que Deus me remostrou, Deus... Tem muitos isso na internet. Deus me revelou que vai acontecer isso. E às vezes você vai ver, não acontece nada, e depois a pessoa passa vergonha. Então eu não faço isso, irmãos. Só se realmente for muito guiado por Deus. Né? Eu prego o Evangelho, prego Jesus Cristo, pronto. E prego o que está escrito. Já é o suficiente, não é? Então os irmãos não fiquem preocupados no sentido de que isso vai te trazer uma condenação. Será mesmo que eu vou entrar no céu? Será mesmo que Deus vai... Não, fique em paz. Confie em Jesus Cristo. O que é dele não se perderá, tá bom? Diz aqui, Apocalipse 22, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me a mostrava, para adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam a palavra de Deus, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Não percebeu aqui, irmãos? Os que guardam a palavra da profecia desse livro. Adora a Deus, certo? Vamos botar a Bíblia aqui. E vamos tratar, irmãos, desse assunto conforme está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, ok? Irmãos, nós sabemos, isso não é dúvida para nós que está escrito. Já vou tomar água, tá, irmão? Com licença. Que ninguém sabe quando será o fim. Não sei, por isso que eu acabei de falar agora. Eu não sei quando será o fim. Podemos ver aqui que ninguém vai falar aqui, nem João vai falar aqui, quando será o fim dos tempos. Mas podemos ver pelos sinais que está ocorrendo nesses últimos dias. Está próximo que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, em breve vem. Esse breve, irmãos, é algo misterioso, mas está cumprindo, irmãos, certo? E a Bíblia Sagrada, nós vemos nela alguns sinais revelados para sabermos quando será a aproximação do fim do mundo. Nós podemos olhar lá em 24, versículo 32 e 33 de Mateus, onde fala quando os discípulos iam saindo do templo. É bom depois os irmãos observarem, porque ali o Senhor estipulou os sinais: falsos profetas, falsos cristos, pessoas que afirmam ser Jesus, certo? Está aqui na Bíblia, né? Querendo enganar muitas pessoas, está tudo lá em Mateus 24, 23 e 24. Guerras, rumores de guerras, não é? E muitas nações, um grande poderio militar, não é, irmãos? Querendo invadir outras, lutando entre si. Marcos 13, 7.
pestes, nós vemos aí, não vou falar nome aqui, porque se eu falar pode prejudicar. Pestes são, enfim, vocês já sabem quantas pestes. Tivemos uma peste aí que assolou o mundo, não é? Eu não vou falar o nome dela aqui. Epidemia, não é? Diversas doenças, males acometendo a humanidade. Eu não vou ser aqui dramático, eu quero ser apenas real naquilo que eu conheço e naquilo que eu leio e naquilo que eu sei. Entende, irmãos? Que Deus me deu a graça de saber. Também perseguição a cristãos, embora no Brasil e aqui em Portugal e em alguns lugares, não vamos dizer que não existe uma pequena perseguição, mas, irmãos, existem países, nações, que nós vemos os cristãos sendo odiados mesmo pelas nações, alguns até sendo mortos. Eu digo para vocês, eu já estive em lugar que corri risco de morte, mas, graças a Deus, Deus me guardou. Porém, se Deus me preparasse de ir novamente, eu iria, porque eu não tenho condições financeiras. Eu não tenho medo sobre isso, irmãos, apenas agora eu posso só usar a internet, porque não tem outra forma, não é? Mas em todo caso, irmãos, nós temos que analisar isto. Tudo que você vê em volta de você, você deve fazer uma análise. A instabilidade em Israel é um ponto crucial sobre isso, entende? É um ponto crucial, porque tudo que acontece em Israel tem um fundamento, irmãos, para a consumação de todas as coisas. Porque tudo vai acabar no lugar que começou. Ali vai ser o estupim da situação para ser aceso. Eu não vou falar nenhum nome, porque senão é capaz do YouTube não fazer o meu vídeo ir para frente, entende, irmãos? Jamais que esse meu vídeo aqui, quando eu não falo em denominações, eu percebo que cai muito a visualização. E eu não gosto assim também que aconteça, porque as pessoas acham que eu só tenho que falar nisso. Não, eu tenho que pregar também o evangelho aqui, não é, irmãos? Para todos, não é? E ensinar também os irmãos que saíram dessa denominação, que estão acostumados só a ouvir coisas assim para sair contentes da denominação, o evangelho verdadeiro, que é esse, irmãos, que quase você não vai ouvir lá dentro. Então, irmãos, lá em Lucas 21, 23, 24, você vai ver como está Israel, as profecias que está acontecendo, que hoje na atualidade, nesse momento, pode estar acontecendo coisas em Israel que são muito significativas a respeito do final dos tempos, entende? Nós podemos ver sinais nos céus. Ainda esses dias houve um céu aqui cor-de-rosa que nunca ninguém viu, irmão. Tiraram até fotos, foi muito bonito. Porém, irmãos, isso é bonito aparentemente, mas isso nunca ocorreu. Quer dizer, alguém pode dizer, mas é um fenômeno da natureza. Sim, mas são sinais. Ainda bem que são assim. Imagine quando vierem outros sinais. Porque o sol e a lua deixarão de brilhar. Esse é um sinal complicado, está escrito. E as estrelas cairão do céu. Você pode dizer, como a estrela vai cair do céu? Irmãos, se você entrar nos noticiários da NASA e fazer pesquisa, você vai ver que existem grandes possibilidades de cometas ou de meteoritos enormes a atingirem a Terra. Isso porque nós não sabemos, mas todos os dias praticamente caem pequenos fragmentos do espaço na Terra. Geralmente, como a maior quantidade é água, eles caem no mar. Mas são fragmentos pequenos que quando entram na atmosfera, eles explodem. Faz uma pesquisa para você ver, irmão. Isso é muito importante. E está aumentando. E agora, por último, a NASA está preocupada com um fragmento muito grande, irmãos. Claro que eles não vão noticiar para não alarmar a população. Não estou dizendo que ele vai cair na Terra, mas pela palavra de Deus nós podemos presumir que isso pode acontecer, ok? Eu não quero ser aqui tomar posições e decisões ou dizer que vai acontecer isso ou aquilo. Eu só vou falar o que está escrito, irmão. Podemos ver muitos desses sinais desses dias de hoje. Desde o início da igreja,
também tem aparecido falsos profetas, desde o começo, lá do apóstolo Paulo, irmão, né? Falsos profetas, e depois também, na atualidade, falsos cristos. Nós vemos pessoas dizendo que é Cristo, e não só fisicamente, mas falsos cristos no sentido espiritual também. Pessoa que prega um Cristo que é tudo light, pode fazer o que quer, entende? Que ele não vai castigar ninguém, que ele não vai punir o pecado, e enfim, é uma igreja sem porta, como disse um líder denominacional aí, uma igreja que pode entrar e virar uma anarquia. É claro que nós somos Cristo verdadeiro, ele ama, ele perdoa, mas ele quer que nós também caminhemos de acordo. Eu acredito que isso, irmãos, não é uma coisa impossível. Nós não temos condições materiais em nós mesmos, mas no momento que nós damos o espaço ao Espírito Santo, ele nos ajuda. Pecar e errar, todos nós erramos e pecamos. Porém, nós temos um advogado para com o Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele veio fazer o sacrifício por nós para realmente nos proteger. Então, se você tem medo, você não está sendo perfeito em caridade. Procure Jesus Cristo, procure mais estar próximo dele. Porque ele não vai deixar que a besta do Apocalipse, se caso o Senhor não vir nos buscar no arrebatamento, no pré-tribulacionismo, como diz os pré-milenistas, ou se ele deixar nós passarmos, tenho certeza que a igreja vai ser guardada. De uma forma ou de outra, a igreja do Senhor, mesmo perseguida, ela vai ser guardada. O Senhor não vai deixar que aquele que está marcado com o selo dele negue o seu nome. Pode ter certeza. Então isso não é motivo de você perder o seu sono ou ficar... Eu tenho que ter muito cuidado, viu, irmãos, pregando isso, porque eu sei que tem pessoas que estão realmente traumatizadas, vieram de uma denominação que deixou-as traumatizadas. E quando elas ouvem uma pregação assim, elas têm medo, elas nem querem ouvir. Porque já falaram lá que ela vai para o inferno, já falaram lá que ela está perdida. E isso é mentira. Ninguém vai... Quem é o homem que tem poder de mandar você para o inferno? Não acredito. Esqueça, se você saiu daquela denominação e fala isso, esqueça tudo isso. Se você quiser um esclarecimento, que eu fale aqui, pode mandar um e-mail, que eu não tenho medo de falar, irmão. Eu não tenho medo nem de falar, nem de ser chamado em reunião por eles, nem nada. Por esses cidadãos que se dizem ministros de Deus e que pregam essas coisas erradas, né? Isso é uma falsa profecia. E eu não tenho medo de enfrentá-los. Não tenho. Nunca tive, não pela minha força, mas pelo Espírito de Deus. E não tenho hoje também. Inclusive, se alguém quer fazer uma live comigo a esse respeito, eu estou à disposição, irmão. Pode ser algum crítico, pode ser quem quiser. Eu estou aqui à disposição. Só preciso saber o horário, porque aqui em Portugal é diferente. Tenho prazer de falar sobre isso. E aí, contar mais coisas. Para que vocês entendam que o meu dever é ajudar. Ajudar, sim, vocês que estão machucados. Já que ninguém quer se preocupar, saiba que tem críticos que se preocupam e nós também se preocupamos. Mas eu não quero entrar nesse assunto, vamos lá na palavra, tá, irmão? Então, irmãos, o evangelho sempre vai ter essas coisas. Sempre houve muitas guerras, sempre houve guerras. Nós sempre ouvimos falar em guerras. Mas cada vez mais a guerra afeta todo mundo. Não é mais aquela guerra que era corpo a corpo, uma guerra que era local, ou dentro de um estado, de um país, entende? Hoje tem aquela guerra cibernética, guerra, enfim, guerras de tecnologias super avançadas, irmão. Também sempre houve fomes e terremotos, embora estudos mostrem que os terremotos estão aumentando. Isso aí tem estudos. Eu posso até buscar os estudos, mas não quero deixar você assim, com medo, certo, irmão? Eu tenho muito cuidado, sabe, irmãos? Ensinar, mas não deixar ninguém apavorado. Para aumentar, existe muita maldade que leva muitas pessoas a desanimar e deixar de amar. É o que está acontecendo. Não deixe de amar. Não deixe de praticar o amor, ok? Continue sendo você
um portador do verdadeiro amor de Cristo. Isso é muito importante. Bom, irmãos, e falando de Israel de novo, Israel é um país que que está constantemente em luta com seus vizinhos. Os judeus são um povo muito perseguido. Por onde quer que vão, os cristãos são odiados, os judeus também são perseguidos. Mesmo assim, o evangelho tem sido pregado praticamente em todas as nações do mundo. Os judeus às vezes têm uma certa impugnação contra os cristãos, mas não é porque eles querem ter, é porque o cristianismo que fez eles sofrerem não foi o cristianismo apostólico, foi o cristianismo falso de Roma, que usou dos cruzados e fazia essas coisas todas. Então, irmãos, analise. É normal, por isso que essa semana, ou semana retrasada, duas jovens com bom ânimo e com coragem, porque eu não teria coragem de fazer o que elas fizeram, irem no Cóten, no Muro das Lamentações e pregar, irmão. Ali não é lugar para se pregar. É a mesma coisa que a pessoa entrar numa igreja romana e levantar lá e dizer que aqueles ídolos lá são isso, são aquilo. Vai arrumar confusão, entendeu, irmão? Não é isso. Pelo amor de Deus. Nós temos sim que pregar o evangelho, irmãos. Porém, eu fui em Israel várias vezes, preguei em lugares perigosos, mas não houve esse tipo de agressão, de me jogar em pedra. Eu disse que me apontaram porque realmente eu entrei numa zona de guerra, sem perceber, entendeu? Simplesmente eu me perdi. Eu estava fora de Jerusalém, estava numa área que é uma área ocupada, então realmente ali eu fui abordado, certo, irmãos? Senão não teria acontecido nada. E sempre preguei lá e nunca houve problema nenhum, até para judeus. Mas eu não ia em público, eu procurava visitar casas de pessoas e era indicado por outras pessoas e eram bem recebidos e ali eu pregava e as pessoas discutiam também. Não davam para mim aquela devida atenção nesse sentido, porque eles são muito duros. Porém a minha parte eu fiz, ok? Então tudo isso, irmãos, nós sabemos que o evangelho está sendo pregado praticamente, eu digo praticamente, irmãos, todas as nações do mundo, em todas as nações do mundo, praticamente o evangelho está sendo pregado. Eu não vou dizer que totalmente. Por que não totalmente? Porque ainda existem alguns lugares que estão necessitando de gente que prega a verdade. Porque não adianta eu ir num lugar e amassagear o ego do povo para que eles venham, entende? Isso aí não é evangelho. Tem pessoas que, eu conheço, irmãos, pessoas que vão em lugares que não conhecem Jesus Cristo, mas eles levam importâncias grandes de dinheiro e procuram ajudar a população, que não é errado. Porém, na hora de pregar a verdade, eles, não, é assim mesmo, Jesus Cristo ama. E não fala do pecado, não fala da promiscuidade, não fala que tem que fugir da idolatria. E isso não é evangelho. Eu tenho que pregar a verdade. O evangelho que não machuca um pouco não é evangelho, irmão. O evangelho que não espreme a laranja para sair o sumo não é evangelho. Aquele evangelho que deixa a laranja na caixa para ela apodrecer não é evangelho. Por isso que a gente tem que passar por aperto, crer que aquele que crê em Jesus Cristo tem que lutar contra o pecado, aquele que crê em Jesus Cristo tem que resistir o mal, embora ele possa até ser predestinado para a salvação, mas ele faz a parte dele, porque faz parte da missão dele, e ele vai fazer aquilo que faz parte da missão dele, mesmo que ele não queira. O evangelho é isso. O evangelho, irmão, não é você conseguir muitas amizades, muito pelo contrário, o evangelho vai fazer você criar inimizades às vezes. Você sabia disso? Porque você vai pregar Jesus Cristo, e Jesus Cristo, por muitas nações, está sendo odiado. Em países que estão agregando a regimes ditatoriais, não vou falar nome de regimes aqui também, mas vocês já sabem, tem países que são países que não acreditam, eles acreditam em um Deus que é o Estado. Tem países que
querem ser donos até dos teus filhos. Eles ajudam as pessoas a ponto das pessoas ficarem prisioneiras. Mas aquele que sabe articular esse tipo de coisa não fica prisioneiro. Porque até dentro de uma prisão, a pessoa sabendo se articular, ela consegue transmitir o evangelho. O próprio apóstolo Paulo disse: eu estou preso, mas o evangelho de Cristo não. Por quê? Porque de dentro das prisões ele escrevia cartas e pregava. Hoje nós não temos, não estamos como Paulo, mas olha a oportunidade, nós usamos a internet. Não sabemos até quando, mas estamos fazendo, não é, irmãos? Então tudo isso acontece, irmãos. Tudo isso nós sabemos que já está acontecendo, não é? Que muitos sinais ainda vão aparecer, que indicarão a vinda de Jesus Cristo que está próxima. Então, você pode me perguntar, já aconteceu tanta coisa, por que o fim do mundo então ainda não aconteceu? Olha, tudo está pronto para a chegada do fim. O Senhor Jesus pode chegar a qualquer momento. Mas a Bíblia sempre diz, é escrito na palavra de Deus, que Deus é paciente, irmãos. Olha só a misericórdia. Deus não está com pressa. Deus é paciente para conosco, para que todos sejamos salvos. Ele quer que todos sejam salvos. Então, olha, ele não tem prazer de vir aqui. Se ele viesse hoje, vamos supor, e não tivesse tudo o que ele quer salvar, não tivesse preparado, seria algo assim. Eu acredito que ele ficaria muito triste, não é? Então a paciência de Deus, irmão, é tão grande que ele dá tempo ao tempo, entende, irmãos? Então em 2 Pedro, irmãos, nós vamos encontrar isso no capítulo 3, versículo 8 e 9. O mundo ainda não acabou porque Deus é misericordioso, irmãos. E por isso nós temos que dar glória a Deus. E ninguém pense que você vai ser salvo porque você foi bonzinho ou porque você foi fiel. Eu vejo determinadas denominações, se eu permanecer fiel e tal. A pessoa, irmãos, o que é ser fiel? Eu pergunto. Claro que nós temos a nossa parte de fidelidade, mas não somos totalmente fiéis. Não conseguimos ser fiéis em tudo. Se nós formos abranger o que é uma fidelidade, um varão perfeito, fiel, nós vamos ver que não existe isso para o homem. Por quê? Ser fiel, íntegro mesmo em tudo, você está viajando com um carro a 100 por hora, mas daqui a pouco você passa para 150, mas aquela rodovia, a lei ali diz que é só 100, você passou por 150, eu digo para você, você foi fiel à lei? Já não foi. Se você não é fiel à lei da terra, como é que você vai ser fiel a Deus, irmão? Já cometeu uma infidelidade. Então somos salvos pela misericórdia, não é pela fidelidade. É claro que temos que ser fiéis. Não é isso, você é infiel em tudo. Não, é isso você está cometendo um erro. Mas a salvação vem pela misericórdia de um que foi fiel. Só teve um fiel, irmãos, que foi fiel em tudo. Não existe. Quando a pessoa fala, se eu for fiel e tal, ele já está fazendo uma besteira, irmão. Já está falando uma bobagem. E não sabe, porque foi ensinado de um jeito errado. O apóstolo falou, sejamos fiéis. Tá, mas em que sentido que ele quis dizer isso? Em que sentido? Que nós teríamos que nos esforçar a ser fiéis à palavra de Deus, às doutrinas de Cristo, entende? Aquilo que o Senhor Jesus falou conosco. Mas, irmãos, nós nunca conseguimos atingir uma fidelidade a ponto, irmãos, de nós podemos dizer, não, a fidelidade que chegou na perfeição. Ninguém é perfeito, irmão. Ninguém vai, na hora da sua partida, não, eu estou partindo agora porque eu sou perfeito. Mentira! Na hora da nossa partida, nós ainda vamos partir imperfeitos. Porém, pelo sangue de Cristo Jesus, quando nós morrermos, o Senhor nos justifica através do seu sangue. Só tem justificação
em Jesus Cristo, irmãos. Então, o Senhor Jesus, Ele é muito misericordioso e quer dar a todos uma chance antes de voltar, certo? Então você tem que entender isso. Jesus avisou para nós que Ele vai voltar e que vai chegar em breve, Ele disse. Mas Ele falou isso em breve foi há muitos anos. Porém, alguém até entra em questionamento comigo. Você fala isso, mas faz tanto tempo. Claro, os nossos dias não são os dias do Senhor. O nosso tempo não é o tempo do Senhor. Eu agradeço a Deus que Ele ainda não chegou. Porque eu sei que tem almas que precisam ainda ouvir. Por isso que nós estamos pregando. Quando Ele falar para nós, para de pregar, então, irmãos, olha, eu já vou ficar desconfiado que já está chegando já. Mas ainda não mandou parar. Nós vamos pregar até o dia que Ele falar, né, irmãos? Ele avisou lá em Apocalipse 22, 12 e 13. Não sabemos quando voltará, mas pode acontecer que a qualquer momento, não é? Ele volte, por isso precisamos estar preparados todo o tempo. Porque às vezes ele vem no arrebatamento, ou pode vir também em qualquer momento, porque ninguém sabe quando ele vem. Agora, eu quero deixar claro, não precisamos ter medo, isso eu quero deixar claro. Para você que está depressivo, para você que já vem de uma instituição que nem eu vim lá na congregação cristã, que às vezes você fez algum erro, já falaram que você vai para o inferno. Não tenha medo disso, ninguém vai te mandar para o inferno, ninguém tem esse poder. O ancião falou, ele é um mentiroso, ele não tem poder de fazer nada. Ele não tem poder nem de cuidar da alma dele se Deus não tiver misericórdia dele. Eu fui ancião, eu sei que é. Por que eu tenho que tocar nesse assunto? Porque o meu público, a maioria, são pessoas que vieram de lá. Então eu estou mostrando para você que não é assim um terror como eles fazem. Eles fazem um terror na sua cabeça a ponto de você não querer mais ouvir isso. Você tem medo, você entra em pânico. Não faça isso. Ao contrário, aprenda a se alegrar com isso. Porque você tem um nome escrito no céu. Imagine, se você foi perseguido, se você foi tentado, se você escorregou e levantou, é porque o Espírito Santo está em você, meu amado. Porque ninguém que o Espírito Santo esteja nele tem força de levantar. Ninguém se levanta sozinho. Você acha que um pecador que está na garra de Satanás tem condições de vencer o demônio e levantar sozinho? A palavra de Deus diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas resistir como? Pela força do Espírito Santo em nós. Porque nós temos arma para isso. Mesmo sendo mais fraquinho, você tem aí um turrãozinho que fumega, viu, meu irmão? Não pensa que você... Pensa positivo. Pensa, eu tenho um Deus que é misericordioso. Eu tenho um Deus que não é aquele Deus que me pregavam, que matava, que cortava o pescoço, que mandava o câncer, que mandava não sei o quê, que falava que é o teu último dia, que aqui não é lugar de morto. Não é nada disso, irmão. Isso é tudo falácia do diabo, irmão. Isso é coisa do inferno, para colocar medo em você. Aquele que vira ao Senhor Jesus, de maneira nenhuma ele lançará fora. O pecado existe. Nós não podemos pecar. Não é que podemos receber perdão, mas se nós não podemos continuar no pecado. O Filho de Deus não permanece no pecado. Então nós lutamos, mas mesmo lutando, todos os dias nós pecamos, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Fala uma mentirinha, que não pode falar, não é? E o que acontece, irmãos? A pessoa fica numa situação realmente tenebrosa, irmão. Está entendendo, irmão? Isso traz tristeza no nosso coração, irmãos. Isso traz tristeza na nossa alma. Tristeza na nossa alma porque nós não queremos, irmãos, que você sofra antecipadamente por uma coisa que você não precisa sofrer. Você só precisa ler a tua Bíblia, certo? Você precisa dedicar-se a não errar na presença de Deus, procurar errar menos. Então, irmãos, Jesus, a única coisa que Ele quer de nós, que nós vivamos em obediência a Deus, segundo Pedro 3,11. E assim nós não seremos apanhados desprevenidos, mas que Ele vem. E você que ainda não creu nele, agora eu vou entrar para aqueles que ainda não creram, tá, irmãos? Você que ainda não aceitou Ele como teu Salvador,
Até você que acha que tem que batizar de novo porque você estava ali ou lá, irmão, presta bem atenção uma coisa. Você já foi batizado? Olha, eu vou falar para você um sentimento meu, tá? Ninguém aqui é obrigado a segui-lo. Faça o que você sentir. Porque se você sente de passar por isso, o problema é seu. Você não está cometendo nenhum erro. Mas o erro é você ficar num lugar que não está pregando o evangelho. Agora, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele não foi o motivo da tua fé, da tua crença, ou você creu numa denominação. A palavra gnosticismo, ela quer dizer, o gnóstico, irmão, o que ele faz? O que é o trabalho do gnóstico? Ele acha que existem coisas místicas. Tanto é que ele acha que nem estudar não precisa, porque ele acha que vem uma iluminação, que naquela iluminação ele recebe de Deus a interpretação, a revelação. Isso é ser gnóstico, é uma doutrina agnóstica. Geralmente que tem lugares que creem assim. Essa doutrina já existia no tempo dos apóstolos e eles repreenderam essas pessoas. Porque as pessoas começaram a criar aí doutrinas que não existiam. Então, irmãos, o batismo também, o gnóstico, ele tinha um misticismo. Quer dizer, se mudar uma palavra daqui para lá já está errado. Ou se mudar uma palavra de lá para cá já está errado. Irmão, não importa a posição das palavras, porque o que importa é a crença naquele que você creu. Presta bem atenção. Ah, mas lá era uma seita? Irmão, mas você acreditou em uma seita ou acreditou em Jesus Cristo? Ah, eu acreditei em Jesus Cristo. Então, eu não vejo por que você precisa passar novamente. Agora, se a pessoa sente, irmão, eu estou sentindo, aí eu não posso entrar no teu sentimento, é bem diferente. Agora, você que não foi batizado, que não creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você que está vindo aí de uma denominação que é romana, você que está vindo de uma denominação que não professa Jesus Cristo, mesmo que você foi emergido, tem denominações, irmãos, por exemplo, vou ter que citar um nome, Testemunha de Jeová. Eles emergem a pessoa, mas eles não creem em Jesus Cristo como que Ele é o Salvador, da forma que ele veio. Eles não colocam Jesus Cristo, eles pregam apenas o nome de Jeová, certo, irmãos? Que é o nome também usado para Deus, certo, irmãos? Não é errado. Porém, mas o batismo deles diante do cristianismo, ele não tem valor, tem que ser batizado de novo. Entendeu? Ou alguma denominação que muitas das vezes, irmãos, ela é progressista, não, como é que fala a palavra? Teologia da prosperidade. Tem pessoas que são batizados por causa do dinheiro, não é por causa de Cristo, por causa do dinheiro, é verdade. Aí eu me batizei lá porque eu queria ficar rico. Aí, então seu batismo não foi por causa de Cristo. Você não creu em Jesus Cristo, você creu porque o pregador lá falou, se você batizar, você vai ficar curado. Aí você creu. Mas você creu em Jesus Cristo? Na verdade eu criei porque eu ia ficar curado. Então esse batismo aí, meu amigo, tem que ser repensado, entendeu? Mas, todavia, fica a seu critério. Não estou mandando você fazer nada. Você que tem que orar, você que tem que sentir, e não sou eu, entendeu? Eu já fiz vários batismos aqui em Portugal, irmãos. E eu não tenho igreja nenhuma aqui. Porque eu sou um líder religioso também. Por misericórdia de Deus, não estou me exaltando. Eu sou zero, sou miserável. Mas sou. Eu estive numa casa de uma pessoa de idade que estava morrendo e pediu batismo. Eu não vou ficar esperando o fulano de tal, o ancião fulano de tal, não sei quem. Eu não quero nem saber, irmão. Eu vou cumprir minha missão. Batizei a senhora. Não demorou dias, ela faleceu. Porque estava bem ruim mesmo. Batizei dentro do apartamento dela. E depois eu fiz o funeral dela. Pronto, Deus me deu. Deus me deu. Esse negócio de eu é muito chato, né? Deus me deu. Eu não gosto de falar muito eu não, mas é obrigado às vezes, né? Deus me deu de fazer o funeral, tinha mais de 80 pessoas. E eu evangelizei aquelas pessoas. Falei de Jesus Cristo, do amor de Deus. E muitas delas foram para denominações. Umas, por certo, para a Assembleia, outros para outra. Entendeu, irmãos? Eu só não indiquei aquela que eu era. Não indiquei.
Infelizmente eu não tenho condições de ter aqui um lugar para reunir, devido a meu pouco recurso. Eu também ando enfermo, não é? Vocês não percebem, mas eu ando muito enfermo. Mas se eu tivesse, aqui eu teria muitas pessoas, irmãos, que não ia abrir dissidência nenhuma, não ia colocar nome nenhum. E já tinha conversado até na aliança evangélica como faria e tinha condições de fazer isso. Porém, irmãos, o problema seria o lugar. E aqui não é como o Brasil, que as pessoas abrem as casas assim, é muito diferente a cultura. Mas, ainda mesmo assim, eu tenho visitas para fazer em casas e até peço oração, porque tem uma criança que está paralítica, nós vamos fazer uma visita, sua mamãe também está enferma, a mamãe daquela criança. Nós não sabemos ainda se essa semana, nesse sábado ou no outro, mas Deus vai preparar todas as coisas. Então lembra-te, Jesus Cristo voltará. Anima-te, te esforça. Sai desse buraco, dessa tristeza, irmão. Dá glória a Deus pela volta de Cristo. Você não está mais debaixo do sistema humano. Pior se você estivesse nesse sistema. Se você se achasse que só você ia ser salvo. Aí então você estava correndo um risco tremendo. Já pensou você achar que só você vai salvo? E o Senhor falar, oh, peraí, esse aí é exclusivista. Exclusivista não vai subir. Só se você for exclusivista em Jesus Cristo, irmão. Crer numa denominação, crer numa placa, o Senhor vai te chamar de idólatra. Idólatra de CNPJ. Agora você crê em Jesus Cristo, você está liberto. Dá glória a Deus por esta palavra. E você que ainda não creu em Jesus Cristo, saiba que a salvação está em Jesus Cristo. Tá bom? Deus que te abençoe, que te guarde e que te proteja e que esta santa palavra possa confortar o teu coração. Depois eu vou dar uma explicação também sobre o anticristo. Não fique preocupado. E se você quiser que eu conte alguma coisa que você passou em algum lugar, de alguma denominação, eu não vou citar o seu nome, vou ver o seu e-mail, fazer uma análise do que aconteceu. Pode ter certeza que ninguém vai ficar, eu sou sincero, ninguém vai ficar sabendo disso, a não ser que você mande um e-mail e peça para me divulgar, e ainda não divulgarei a localidade, não farei nenhuma propaganda dizendo de onde que você congrega, de onde que você estava, não. Apenas vou mostrar o que está acontecendo para que outras pessoas se despertem para o Evangelho de Cristo, não para o Evangelho de uma denominação que se prega, se denomina ela mesma detentora da salvação. Esta palavra é para todos, mas eu sou obrigado, como meu público ele é misto, eu quero falar com todos eles, para que todos eles saiam alimentados. Deus os abençoe a todos e que a graça de Jesus Cristo e a palavra do amor do eterno e da doutrina da salvação em Cristo Jesus permaneça em nós pelo Espírito Santo para sempre. Amém e amém.